Eu sou a doutora Júlia e eu fiz esse vídeo para falar um pouco sobre osteoporose. Vou responder algumas perguntas frequentes. Vou explicar o que é a doença, como que ela se manifesta, por que que ela é mais comum em mulheres, será que é normal do envelhecimento e como que a gente trata. Então, se você quer saber tudo isso, fica aqui comigo. Para começar, vamos entender o conceito, né? O que que é a osteoporose? O próprio nome nos fala, ósteo, osso, porose é poroso, osso poroso. É um osso mais fraco, mais frágil, quebradiço. Como que acontece a osteoporose? Para isso, eu vou ter que te explicar como é o metabolismo do osso normal. Então vamos lá. Na nossa vida, a gente forma osso e destrói o osso o tempo todo. Essa destruição a gente chama de reabsorção óssea. Então, na nossa infância e adolescência, a gente tem uma formação de osso maior que a nossa destruição. A balança está positiva. Aí a gente vai chegar aos 25 e 30 anos e atingir o nosso pico de massa óssea. Depois desse período, a gente entra num equilíbrio. Então, a gente acaba diminuindo um pouco a formação e vai lentamente reduzir a produção de osso ao longo da vida, conforme os anos passam. Então, a partir dos 30 anos é quando a gente começa a perder massa óssea. E nas mulheres, esse processo ele se agrava a partir da menopausa. E a menopausa, que é a parada de produção de estrogênio lá nos ovários, ela vai acontecer por volta dos 50 anos. Então, nas mulheres depois dos 50 anos, esse processo se acelera e o risco de desenvolver osteoporose aumenta. Mas será que toda mulher na menopausa tem osteoporose? Não. Isso vai depender do quanto de osso que ela formou ao longo da vida, qual é a reserva dela, e se ela tem outros fatores de risco para osteoporose. Ela pode ter alguma doença crônica, pode usar alguma medicação que predisponha, e aí pode ser que ela desenvolva sim osteoporose. Portanto, é importante falar aqui que a perda óssea, ela é normal sim do envelhecimento. A partir dos 30 anos, todos nós perdemos osso. Mas a osteoporose não é normal do envelhecimento, tá? Ela vai aumentar o risco com o passar dos anos. Nos homens, não existe esse momento de maior perda óssea, porque não depende, ele não tem essa perda de estrogênio que nem tem a mulher, né? O homem é mais tranquilo e ele vai sentir esses efeitos lá pelos 70 anos. E como que a osteoporose se manifesta? Como é que a gente descobre que tem osteoporose? Essa doença ela não causa sintomas. A osteoporose ela é silenciosa e esse é o principal problema, porque muitas pessoas não investigam, não procuram um médico por algum sintoma. Geralmente a gente descobre que tem osteoporose depois de uma fratura. E a fratura sim vai ter sintomas. A fratura vai causar dor, a fratura vai causar internação hospitalar, ela pode levar a um aumento de dependência, a institucionalização, pode levar até a mortalidade, dependendo da gravidade dessa fratura. É por isso que a gente fala tanto, insiste tanto em prevenir a osteoporose, em diagnosticar precocemente e tratar para evitar a pior consequência dela, que são as fraturas. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nos fatores de risco, tanto de osteoporose quanto de fratura, né? E existem fatores de risco que não são modificáveis, que eles nascem com a gente, que estão lá no nosso DNA, e fatores de risco que a gente pode mudar, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. Os fatores que a gente não pode mudar. A nossa idade, então a gente já falou que ao longo do envelhecimento a gente vai perdendo massa óssea. Então, quanto maior a idade, maior o risco de osteoporose. O sexo feminino também vai ter um risco maior, porque as mulheres na menopausa então param de produzir o estrogênio, tem um risco maior, né, de osteoporose. Quem tem a pele branca, né, os caucasianos têm um risco maior. Quem tem história familiar de fratura ou história familiar de osteoporose. Quem tem menopausa precoce e não faz reposição hormonal também fica mais tempo sem o estrogênio e aumenta o risco, assim como homens com hipogonadismo, tá? E algumas doenças crônicas, vou citar algumas para exemplificar: a artrite reumatoide, diabetes mellitus, o hiperparatiroidismo, são alguns exemplos de doenças que aumentam o risco de osteoporose.
Então, todos esses fatores, eles nascem com a gente não consegue mudar. Agora, o que a gente pode mudar para reduzir o risco, tanto de osteoporose quanto de fratura? O uso excessivo de álcool. Porque o álcool, ele aumenta o risco de queda, de desequilíbrio, né? Então pode levar a alguma fratura. O tabagismo também é um fator importante para aumentar o risco de osteoporose. O baixo IMC, então pessoas muito magrinhas têm risco maior. Desnutrição e o sedentarismo, né? Porque aí a gente tem uma baixa massa muscular, tem um risco maior de queda e, portanto, de fratura. A baixa ingesta de cálcio e de vitamina D, e isso porque o cálcio ele é a matéria-prima do nosso osso, e a vitamina D atua junto com ele, auxilia na absorção, auxilia na modulação do metabolismo ósseo. Então, se esses dois componentes estão baixos, a gente também aumenta risco, para de mineralizar o osso como deveria, e aumenta o risco aí de osteoporose e de fratura, tá? Sedentarismo, também a gente não vai ativar a nossa musculatura, vai aumentar o risco de cair e, portanto, de fraturar. E alguns alguns medicamentos que aumentam a perda óssea, né? Então, por exemplo, o corticoide, os anticonvulsivantes, os anticoagulantes, o omeprazol a longo prazo pode aumentar o risco de fratura, de osteoporose. Então, é preciso saber esses fatores para a gente prevenir, para a gente investigar e buscar ativamente em quem tem, para fazer o diagnóstico precoce. Então, como que é feito o diagnóstico da osteoporose, né? A gente tem dois pilares importantes. O primeiro, e padrão ouro, é um exame chamado densitometria óssea. Então, como é que faz a densitometria óssea? Ela é um raio-x de dupla energia. Então, a pessoa vai deitar numa maca e vai receber energia de duas fontes e ela vai ser focada em alguns órgãos, em alguns locais importantes, perdão. Vai ser na coluna lombar e no fêmur, que é ali no quadril. Se a coluna tiver algum problema, do tipo alguma placa metálica de cirurgia, se tiver muito bico de papagaio, uma osteoartrose importante que mudam a densidade óssea, a gente não pode avaliar esse local, ou algum desvio, né, uma escoliose importante. Então a gente tem que avaliar o antebraço e o fêmur, né? Então, pelo menos duas avaliações, dois pontos diferentes entre esses três, e a gente avalia a densidade do osso nesses lugares. E aí, esse resultado, ele vai aparecer pra gente em três possibilidades. Ou uma densitometria óssea normal, ou quando o osso está mais fraco, mas não chega ao ponto da osteoporose, que é a osteopenia. E a terceira fase seria a osteoporose. Então, a gente pode ter o osso em algum desses locais no nosso resultado, tá? E o segundo critério diagnóstico aí para osteoporose não é nenhum exame, mas é simplesmente a ocorrência de uma fratura de fragilidade. E o que é uma fratura de fragilidade? É quando a gente tem uma queda com um baixo impacto, um baixo trauma. Por exemplo, tropeçar dentro de casa, no tapete, tropeçar e cair numa escada, num degrau. Alguma queda que geralmente não causaria nenhum problema, mas que em quem tem osteoporose, ela pode causar fratura. E onde que acontecem essas fraturas de fragilidade? Tipicamente, elas podem acontecer no antebraço ou no húmero proximal, que é aqui no ombro, na coluna vertebral e nos quadris, né, no fêmur. Então, se algum desses lugares tiver fratura depois de uma queda de baixo impacto, isso configura uma fratura por fragilidade. E aí já faz o diagnóstico de osteoporose, mesmo sem a densitometria, certo? Então, o que a gente faz? Como que a gente trata as pessoas que têm osteoporose? O primeiro pilar do tratamento, que é bem importante, é garantir que a pessoa tenha matéria-prima para formar o osso. Então, a gente precisa fornecer cálcio, precisa fornecer vitamina D e precisa também estimular a prática de exercícios físicos. Porque os exercícios físicos também estimulam a formação óssea e vão prevenir quedas. Com esse pilar todo, a gente formou a base necessária para o tratamento. Mas atenção, só isso não é suficiente para tratar a osteoporose. Então é um grande mito que as pessoas falam que só o cálcio está tratando a sua osteoporose, tá?
A gente precisa de alguns medicamentos que vão atuar lá no metabolismo do osso, ou estimulando a formação óssea, ou inibindo a reabsorção de osso. E hoje a gente tem diversas opções, a escolha delas é individualizada, depende da pessoa, dos seus fatores de risco, das contraindicações que ela possa ter, se a osteoporose é muito grave ou não. E aí a gente vai escolher. Existem opções de medicamentos que são administradas por via oral, ou seja, por comprimidos. Dentre esses, os mais famosos são os bisfosfonatos, que é uma classe de medicamento. E aí eu trago alguns nomes que você deve já ter ouvido falar, que são o alendronato, risedronato. E o que eles fazem, né? Eles diminuem a reabsorção do osso. E eles são medicamentos que geralmente as pessoas conhecem pelo ritual que eles têm de serem tomados. Por que um ritual? Porque ou eles podem ser tomados uma vez por semana ou uma vez por mês. A pessoa precisa estar em jejum, ela toma aquele comprimido com um copo cheio de água, ela precisa esperar 30 minutos para se alimentar, ela não pode deitar nesse período, né? E a princípio já estaria pronto o ritual, não teria mais nenhum outro passo. E eles são mais baratos, têm um custo menor. Então, esses são os medicamentos mais conhecidos para osteoporose, tá? Mas existem outras opções que também têm indicações específicas, porque é um médico quem orienta, mas dentre elas são medicações assim, subcutâneas, que seriam o denosumab, que ele é uma injeção que a gente faz a cada 6 meses, e ele ajuda também a diminuir a reabsorção óssea. Ou então a teriparatida e o romosozumab, que também são injetáveis e tem uma ação para estimular a formação de osso. E existem medicações injetáveis na veia. E aqui o exemplo seria o ácido zoledrônico, que pode ser feito uma vez por ano, mas que também tem indicações específicas. Tá? Então eu trouxe aqui esses exemplos para você entender como é o tratamento da osteoporose, que não é só cálcio, mas que também precisa dele, e das medicações que vão atuar lá no mecanismo de formação e destruição de osso. Né? Porque pensa bem, a gente já tem uma perda óssea progressiva no envelhecimento. Na osteoporose isso está ainda pior. A gente precisa tentar buscar esse equilíbrio, né? Pelo menos trazer a balança mais para equilibrada nesse momento, tá? Outra coisa importante de falar é que o tratamento da osteoporose, ele é a longo prazo. Ela é uma doença crônica, né? Esse desequilíbrio, a gente precisa lutar para manter ele mais equilibrado possível. Então, não adianta a gente dar um ano de alendronato e parar, né? Vai ser muito difícil, porque a tendência vai ser sempre de perder mais osso. Então, é necessário um acompanhamento médico, é necessário uma orientação para você manter o melhor equilíbrio, a melhor resposta e o principal, né, evitar fraturas que seriam o pior desfecho da osteoporose. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal, curte, compartilha com quem você acha que possa se beneficiar e eu vou tentar trazer cada vez mais informações úteis para te orientar.